Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui ao nosso tema sobre mapeamentos utilizando o JPA. Conforme foi mencionado, pessoal, o coração de qualquer aplicação baseada à persistência de dados, usando um framework de ORM, no caso JPA, é o seu mapeamento. A partir do mapeamento, a nossa aplicação ela consegue ter um direcionamento mediante as propostas funcionais e requisições se estamos falando de HTTPs, né, ou as famosas API e Web Services. Nós já conseguimos ter uma imersão, vamos dizer assim, no que se refere a mapeamento básico, né, das nossas entidades. Mas é claro que modelagem e diagramação, ela tem um aspecto bem flexível e dinâmico em nossas estruturas. Então, é importante, pessoal, que vocês exercitem o aspecto de mapeamento. O mapeamento é ele que provê grande parte do comportamento, né, e das funcionalidades que vocês vão disponibilizar e como a tua aplicação vai ser conduzida mediante a interação dos usuários. Então, o que a gente vai mostrar aqui para vocês é todas as nossas classes de modelo, em sua maioria, né, não quer dizer que todas poderão sofrer mapeamentos, elas já estão devidamente mapeadas, seguindo um padrão, e obviamente eu vou mostrar para vocês as considerações entre essas classes correspondentes. Tá? Então, no vídeo passado, nós mapeamos a nossa classe cliente e foi constatado alguns pontos relevantes para determinar uma entidade em nosso contexto. Né? Ela precisa ser uma entidade e precisa ter um ID. Se a nossa tabela vai ser diferente da nossa classe, automaticamente usamos mais uma anotação. Se a nossa estratégia de ID vai ter alguma particularidade, a gente precisa definir esta estratégia. Depois a gente utilizou column, né, para definir o nome da coluna no banco e o tamanho dessa coluna e assim por diante. Então vocês vão perceber que as outras classes terão essa mesma filosofia. Tá? O que a gente tem que avaliar é que haverão sim detalhes peculiares que é interessante a gente ter domínio. Então, vou mostrar aqui agora, por uma ordem aqui, a nossa classe equipamento. Então, a nossa classe equipamento também é uma entidade, tem seu ID e tem a sua estratégia. Mas aqui, ó, propositalmente, eu deixei o nome igual à nossa tabela de cliente. E aqui a gente precisa corrigir, ó, equipamento, né, ó. Ok? Corrigimos, definimos algumas propriedades que esse equipamento vai ter um ID, vai ter uma tag, que pode ser o apelido desse nosso equipamento para o usuário localizar. Por exemplo, a placa de um veículo, né? O código de barra de algum produto ou de algum equipamento, vamos dizer assim. Então, a gente está utilizando essa expressão tag e a descrição do equipamento com um máximo de 50 caracteres. Aqui, nós estamos identificando que todos os equipamentos eles terão um tipo, e esse tipo ele é um enum. Então, vamos avaliar. Esse enum pode ser inicialmente um automóvel, uma motocicleta, uma bicicleta, depois pode ser um carpete, considerando um sistema de lavagem e assim por diante. Se for uma oficina, você pode colocar mais tipos de equipamento. Se for tipo de equipamento muito dinâmico, esse tipo deixaria de ser um enum e seria uma nova entidade, equipamento ou tipo que você poderia usar como catálogo. Mas inicialmente a gente está usando simplesmente um enum aqui para ilustrar até mesmo o mapeamento. Feito isso, como eu mapeio um enum? É muito simples. Eu digo que eu vou usar a notação enumerated e o tipo de enumeração vai ser o valor string de cada opção. E que valor seria? Automóvel, motocicleta e bicicleta. O que isso quer dizer? Que, literalmente, esse texto vai ser inserido em nosso banco de dados. Se você não quiser usar essa estratégia ou por alguma regra de negócio, a estratégia é um item ou um código, né, ou um enumerador, existe a opção ordinal também nos enums. O que isso quer dizer? Que você vai salvar o índice da ordem. Quer dizer, 0 automóvel, 1 motocicleta, 2 bicicleta. Uma grande ressalva aqui é que se você mudar acidentalmente
essa posição, né, automaticamente a tua aplicação vai apresentar erros ou informações inesperadas. Então, muito cuidado só com essa definição. Então, o mais comum é usar string, que é o valor literal sendo armazenado no banco de dados. Isso a gente falando de enum. Vamos agora para o nosso estabelecimento. Então, o nosso estabelecimento já está corrigido aqui, segue a mesma filosofia, mas aqui eu quis trazer mais um atributo na notação column. Isso quer dizer que o nome da nossa coluna é CPF_CNPJ e também eu estou dizendo que esta coluna ela não permite valores nulos. Vejam só, né, pessoal? Quando a gente quer criar o nosso banco de dados ou as nossas tabelas mediante o mapeamento, o JPA é rico em definições. Claro que essas propriedades vocês só realizam se vocês estão criando a tabela com base no mapeamento. Se a tabela já vier arrumadinha e bem definida, você só precisa dizer o campo que o mapeia, tá, pessoal? Essas outras propriedades não são tão relevantes. E por último, nós vamos aqui para a mais complexa, vamos dizer assim, dos mapeamentos, né? Então, nós temos aqui a nossa ordem de serviço, seguindo a mesma estratégia, conforme todas elas. E aí, o ponto relevante aqui é que campos data e hora, né? Usando a nova convenção do Java, que é o local date time, a gente agora não precisa mais informar algumas anotações como temporal, que antigamente, quando usava date, né, a gente precisava informar a temporal. Então, nós não estamos utilizando por essa razão, porque a gente já está utilizando a classe mais moderna da linguagem Java. Então, se eu sei que aqui é um local datetime, automaticamente o temporal é um timestamp. Se fosse um local date, o temporal seria date. Então, só essas nuancezinhas, esses detalhes aqui, caso vocês venham encontrar outros exemplos, tá bom? E aqui seguimos a mesma filosofia, né? Nome do campo define se é obrigatório e assim por diante. Mas, como a gente sabe, né? Vai chegar um momento, pessoal, que os nossos mapeamentos eles serão um mapeamento entre entidades e não mais só a atributos ou tipos da linguagem Java. E aí começa a surgir um pouco mais de complexidade. E como é que a gente trata mapeamento entre entidades? Entre a classe A, que é uma entidade, e a classe B, que também é uma entidade, né? Então, eu tenho aqui, ó, mapeando atributos que são outras entidades. Então, nós temos duas perspectivas. A perspectiva mais otimista no sentido de não trazer tanta complexidade, porque o que a gente quer trazer é um relacionamento. Mas a gente precisa ter convicção, pessoal, que esse aspecto de A ter B não quer dizer que haja uma dependência estrutural rígida, tá? É claro que a gente pode, dependendo do domínio, haver essas situações. Mas nesse primeiro momento a gente vai pensar o seguinte: eu não preciso ser tão rígido, eu preciso ter só um identificador dessa classe correspondente e automaticamente eu possa ter uma estrutura futura para retornar as informações correspondentes. Então, nesse aspecto aqui, ó, eu estou dizendo que a minha ordem de serviço vai sim ter um cliente, mas não o cliente de fato, somente o ID do seu cliente. Em um segundo momento, a gente monta uma estrutura que retorna ao cliente de fato, quando a gente quiser exibir a ordem de serviço na tela, por e-mail ou algo do gênero, entendeu? Então, aqui é uma forma bem utilizada atualmente por questões de trabalhar com tráfego de dados, né? Vamos dizer assim. Então, às vezes é melhor mandar só o ID do que o objeto todo nas nossas requisições. Mas, se o requisito determina que a classe A precisa da classe B de fato, a gente tem essa outra estratégia que é o Manage One. E aí esse Manage One ele tem uma composição com a coluna que vai ser a coluna de união, vejam só, a Join Column. E aqui eu vou dizer que eu não tenho mais o ID do serviço, eu tenho o próprio serviço, que é uma outra entidade. Então são esses dois detalhes que vocês devem avaliar a partir de agora em mapeamentos da sua aplicação. A classe A vai precisar literalmente da classe B,
ou a classe A só vai precisar do identificador da classe B e futuramente, se eu quiser exibir as duas, né, em sua estrutura, eu vou montar uma consulta, que essa consulta monte um objeto, outro objeto, que a gente chama de DTO, e esse objeto vai ter a estrutura que eu gostaria de visualizar. Então, só esses pontos aí para a gente levar como uma reflexão, tá? E aí, para que possamos confirmar se o nosso mapeamento está ok, a nossa base de dados ainda não tem as tabelas, vejam só, somente cliente e serviço. E vamos ver se é equipamento e a ordem de serviço e estabelecimento passará a existir em nossa base de dados. Para isso, vamos executar. Olha aqui, ó, recebemos um erro que a ordem de serviço e equipamento não é uma coluna, uma collection, né? Então, pode ser one to many. Então, vamos avaliar aqui que a ordem de serviço e equipamento. O que isso quer dizer? Ordem de serviço e equipamento. Ah, é porque eu coloquei many to many, né, pessoal? Então, tem que ser many to one. Quer dizer o quê? Muitas ordens de serviço podem usar o mesmo serviço e para um mesmo equipamento, né? Então, tem que ser many to one. Coloquei isso aqui para vocês avaliarem a interpretação de erro e de mapeamentos. Então, vamos executar novamente e ver qual a finalidade dessas anotações no JPA. Então, quer dizer que uma ordem de serviço, muitas ordens de serviço, poderão existir para o mesmo serviço. Então, many to one. Vamos executar mais uma vez. Ok, pessoal, aparentemente a nossa aplicação subiu, vejam só, ela está ativa, né, ó, aqui na porta 8080, e as nossas tabelas foram criadas, vejam só, né? Algumas instruções SQL aconteceram aqui na nossa aplicação. Vamos para a base de dados. Vamos dar um refresh. Está aqui as nossas tabelas, né? Equipamento, estabelecimento e ordem de serviço. Vamos abrir a nossa tabela ordem de serviço, a mais complexa. E vejam as respectivas propriedades. Uma ordem de serviço tem o cliente ID, tem a data de abertura, a data de conclusão, o estabelecimento, o valor total, o equipamento, né, e o serviço que foi realizado. Então, observem a importância, pessoal, da gente conhecer de forma abrangente, né, o aspecto do JPA em projetos Java. Então, espero que vocês tenham curtido essa abordagem sobre a importância do mapeamento bem definido, porque a partir de agora a gente vai criar nossas camadas de serviço e o controller, né, os famosos web services. Até lá, pessoal!